Oi, gente, bom dia, tudo bem? Oi, Camila, seja bem-vinda, Camila. Gente, vamos iniciar mais uma live nossa, das nossas programações semanais, que tem acontecido aqui às terças e às quintas-feiras, né, durante a semana. Normalmente às 6 horas da manhã, horário de Manaus, e às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Temos falado aqui bastante a respeito da saúde suplementar. O nosso lema principal, o nosso assunto principal é a saúde suplementar, até porque dentro da saúde suplementar estão envolvidos vários assuntos, né? E cada assunto desse é pertinente dentro da saúde. Oi, Ana, seja bem-vinda. E nós temos falado aqui, nesses 2 dias da semana normalmente, muita coisa a respeito da saúde suplementar, sempre tentando enriquecer cada vez mais esse nosso mundo de negociações. Sempre que a gente fala de saúde suplementar, sempre que a gente traz um assunto aqui para vocês, a parte que eu sempre enfatizo é a questão da negociação. Nossas lives, gente, normalmente ficam gravadas, tá? E ficam, depois da live fica uma caixinha de perguntas lá nos stories, onde vocês podem interagir, onde vocês podem me passar o feedback de vocês a respeito dos assuntos que a gente tem trazido aqui, se está sendo proveitoso, se vocês estão conseguindo acompanhar corretamente, se vocês têm, se isso tem sido proveitoso no dia a dia de vocês, se isso tem trazido resultado para o dia a dia de vocês. E é esse o meu objetivo aqui, tá, gente? É contribuir para que a gente enriqueça esse nosso conhecimento, aprender também com vocês, porque vocês têm me feito bastante questionamentos e esses questionamentos me trazem também muita possibilidade de aprender cada vez mais. Então, nós estamos aqui aprendendo juntos, tá? Eu trago o assunto para vocês, vocês trazem questionamentos para mim e a gente vai crescendo juntos, tá bom? O Geniel, seja bem-vindo. Ou bem-vinda, eu acho que ele Então, gente, semana passada nós falamos aqui a respeito do faturamento, né? Trouxemos alguns assuntos a respeito do faturamento, demos uma lapidada praticamente no faturamento de forma superficial. Bom dia, querida. Mas expusemos praticamente tudo a respeito do faturamento, claro que não de forma tão intensa, mas falamos sobre isso. E após a live, algumas pessoas me procuraram e me perguntaram sobre o repasse médico, né? Que eu acabei não falando sobre isso no momento em que falamos sobre o faturamento. E por que não falamos sobre o repasse médico? A pessoa questionou. Realmente, o repasse médico, ele pode sim também ser feito pela equipe de faturamento, tá? Ele é um assunto que pode ser trazido, pode ser feito, realizado, né? É um trabalho que pode ser realizado tanto pelo financeiro quanto pelo faturamento. Todos aqueles temas que nós trouxemos aqui, bom dia, João, que nós trouxemos aqui semana passada a respeito de faturamento, principalmente recurso de glosa, conciliação, todos esses temas podem ter setores dentro da empresa, eles podem ser setorizados, mas não necessariamente. É possível também que isso seja feito na grande maioria das empresas, quando não tem uma estrutura maior, isso é feito pelo próprio faturista, pelo próprio faturamento, né? Isso varia muito, depende do tamanho da clínica, depende da estrutura da clínica, da estrutura do hospital. Isso aí cada empresa define como vai montar seu fluxo, tá? Mas são temas que são pertinentes ao faturamento, ao faturista nesse caso, tá? E nós deixamos de falar sobre o repasse médico, né? E eu tive alguns questionamentos desse feedback de vocês, nessas caixinhas que eu deixo lá, vocês fizeram questionamentos, deixaram no direct, me procuraram no WhatsApp, eu acho muito bom, gente, continuem, tá? Eu acho muito bom interagir com vocês, eu tenho sempre maior prazer em respondê-los, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu vou responder todo mundo, tá bom? E quando a gente não tiver a resposta de forma imediata, nós vamos buscar, vamos estudar, porque nós temos fontes para isso, né? Nós temos o site da Agência Nacional de Saúde. A Agência Nacional de Saúde regulamenta a saúde suplementar, então tudo sobre a saúde suplementar a gente vai encontrar lá. Temos bons conteúdos a respeito de faturamento, de auditoria, então nós temos fonte para buscar assuntos, tá, gente? E aí a gente tenta sintetizar isso, simplificar e trazer aqui no canal para que a gente para que esse assunto fique mais claro e para que a gente entenda de uma forma mais rápida, tá bom? Sempre aprendendo uns com os outros. Oi, Anderson, seja bem-vindo.
E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do repasse médico, tá, gente? O que é o repasse médico? O repasse médico, gente, ele também é conhecido como rateio médico. Significa que é só o repasse para o profissional médico? Não. Quando a gente fala em repasse médico, quando a gente utiliza a palavra médico, é para os profissionais envolvidos na medicina, ou seja, é para fisioterapeuta, é para o psicólogo, tá? É para o nutricionista, é para repasse. Normalmente a gente utiliza a palavra repasse quando a gente tem dentro da nossa empresa um profissional que não é contratado em regime de CLT, ou seja, nós temos um contrato diferenciado, são profissionais liberais. Então a gente firma um contrato com esses profissionais e posteriormente a gente vai repassar o valor acordado nesse contrato, tá? Cada instituição, gente, tem suas regras de repasse, tá? A regra de repasse não é única, você pode definir da forma que melhor lhe convém, da forma que for melhor para as duas partes envolvidas, nesse caso, o profissional liberal e o prestador, tá? E o que você precisa entender? Por que eu digo sempre que os assuntos que eu trago aqui são voltados para a negociação? Porque se você for ver, gente, tudo que você fala dentro da saúde suplementar, tudo que envolve a saúde suplementar, você vai ver que a base disso, o início de tudo isso é a negociação, é a técnica de negociar, tá? Se você não fizer uma boa negociação, tanto com a operadora de plano de saúde para direcionar posteriormente suas cobranças enquanto prestador, e se você não fizer também uma negociação adequada com os seus prestadores de serviço, essa é a base, gente. O empresário precisa conhecer a base da negociação, ou se não, precisa ter uma equipe técnica envolvida que entenda sobre esse mundo da negociação. Negociação, de qualquer forma, a vida é uma negociação. Você está sempre negociando, desde que você nasce, que você sempre negocia alguma coisa, inclusive com seus pais. Então, negociação, para mim, é a base de tudo. Por isso, eu sempre trago a questão da negociação aqui para vocês. Trago todos os assuntos relacionados à saúde suplementar, faturamento, auditoria. Sempre que eu trago algum assunto, eu digo a vocês que tudo parte da negociação. Tudo acontece de forma adequada, o meu trabalho é desenvolvido posteriormente com base numa negociação. A auditoria tem a parte técnica? Tem. Eu não vou incluir no contrato tudo que é técnico, né? É possível que eu ponha algumas regras, mas normalmente eu ponho a parte administrativa. Mas se eu não tiver a parte administrativa alinhada, se eu não tiver a parte jurídica alinhada, documental alinhado, só a parte técnica eu não vou conseguir dar sequência a isso, tá? Então, a negociação, para mim, eu considero um ponto ideal, um ponto macro, um ponto sublime dentro da saúde suplementar. Por isso, eu sempre trago isso para vocês, tá? Sempre como ponto de origem a negociação. E o repasse médico não seria diferente. O repasse médico tem duas nuances, tem duas partes muito importantes que envolvem a negociação. Qual seria? A negociação com a operadora, para eu negociar com o profissional que vai trabalhar na minha clínica ou que vai trabalhar no meu hospital, eu preciso saber qual foi a negociação que eu fiz com a operadora. Para quê? Para eu não negociar de forma a ter prejuízo, de forma a pagar mais para esse profissional do que eu vou receber da operadora quando se trata de planos, né? Porque eu posso também repassar a questão particular, que é outra tabela, são outros critérios. Mas quando eu trabalho com planos de saúde, quando eu tenho os meus contratos, né? Eu enquanto prestador, os meus contratos com as operadoras de plano de saúde, eu preciso saber qual foi a minha negociação. E com base nessa negociação, de que forma agora eu vou negociar com esse profissional para repassar os valores desses serviços prestados dentro da minha clínica ou hospital? Entendem? Então percebem que a negociação é um ponto sublime dentro da saúde suplementar, dentro de qualquer tema que a gente traz para vocês, você percebe que a negociação é um ponto importante que não pode ficar de fora, que você precisa conhecer enquanto prestador, enquanto profissional de saúde, é necessário conhecer. Então, são dois pontos importantes aí. Quando você pensa em repasse médico, você tem que pensar logo na negociação realizada com operadoras de plano de saúde e na negociação que você vai fazer com esses profissionais. Normalmente, gente, as clínicas fazem contratos, e é importante, gente, uma coisa muito importante, não negocia simplesmente de forma verbal. Faz um instrumento contratual com as operadoras de plano de saúde, isso já ficou obrigatório, tá?
E com os prestadores que você vai trazer para sua clínica, faz um contrato. Não deixa de contratualizar toda a negociação que você acordar. É necessário um contrato para você não ter problemas futuros, nem jurídicos, nem administrativos e nem conflitos dentro da sua empresa, dentro da sua instituição. Então, sempre é importante que você estabeleça um instrumento contratual. E nesse instrumento contratual, quando você fala de repasse médico, o que você precisa definir? Uma coisa muito importante que você precisa definir é a forma desse repasse. Você vai repassar o valor que você acordou com esse profissional de que forma? Com base na produção, na sua produção? Com base no seu faturamento? Com base no seu faturamento enviado? Com base no seu faturamento recebido? São coisas distintas, gente. Produção são os atendimentos que eu faço dentro da minha clínica durante um determinado período. Faturamento é o que eu encaminho para a operadora dessa produção executada, tá? Pode ser que nessa produção tenha faturamento de meses anteriores, tá? Então, isso é produção, é o que eu executo no período estabelecido aqui dentro do mês. O atendimento que eu prestei a esses usuários, isso é produção. Eu vou repassar para esse profissional com base na produção executada? Essa produção eu não direcionei para a operadora, tá? Se eu tiver algum custo, se eu tiver algum prejuízo dentro dessa produção e eu já for repassar para esses profissionais contratualizados com base na produção, eu tenho que pensar que eu posso ter problema, inclusive, de não cobrar, de acontecer algum entrave nesse período e eu não vou repassar para a operadora, eu não vou cobrar a operadora. E eu já repassei para o profissional médico, tá? Para o profissional da saúde com os quais eu tenho um contrato. Tá bom? Tem que pensar nessas nuances. Eu vou passar com base no faturamento que eu encaminhei para a operadora quando eu faço um acordo com base no faturamento que eu encaminhei para a operadora, aí eu esqueço as glosas também, tá? Aí eu encaminho para a operadora e com base nesse faturamento encaminhado, eu já repasso para o profissional. É outra forma de negociação. Eu vou pagar esse profissional com base no faturamento recebido, outra forma de negociação. Agora você tem que entender que o profissional aqui vai colocar também as condições dele. Ele vai aceitar dessa forma? Ele vai precisar entender. Quando você vai fazer essa negociação, você precisa falar para ele também, passar para ele quais são os prazos de pagamento das suas operadoras, porque cada uma tem seus contratos distintos, né? Então esse profissional precisa saber tudo sobre isso. Uma negociação, um contrato precisa ser claro para ambas as partes, para depois você não ter problemas administrativos, nada de conflito administrativo, tá? Quem está lidando com seus pacientes, você precisa tratar da melhor forma possível a pessoa que está lidando com os seus pacientes, você enquanto prestador, tá? Que é o seu ponto macro, é o paciente. Então, lide de forma correta, de forma clara, de maneira que você não vai ter conflito posterior, tá? Você não vai ter uma pessoa insatisfeita dentro da sua empresa trabalhando com o que é mais importante para você, que são os pacientes, tá bom? Então, deixa claro isso. Se você vai negociar com base no faturamento recebido, se você vai repassar isso, você vai repassar esses valores para esses profissionais. Com base no faturamento recebido, você precisa deixar claro os prazos que as operadoras têm para pagar. E aí, com base nesse faturamento recebido, é menos as glosas? Normalmente, gente, na minha realidade, eu não consigo negociar com os prestadores, incluindo glosas, tá? Porque glosa, isso aí, a gente consegue entender que é uma questão administrativa, que é uma questão, né? É uma questão que deve ser trabalhada pela instituição, tá? Há outras pessoas imaginam, mas a glosa aconteceu com base numa execução do serviço desse profissional que está disponibilizando esse serviço para minha clínica. Não sei, gente, critério é livre, o critério da negociação é livre, a negociação em relação a você, prestador de serviço, e aos profissionais liberais que você está contratando para a sua clínica. O ponto macro disso, as coisas precisam estar claras, as regras precisam ser claras para ambas as partes, tá bom? Então, a forma que você vai negociar é entre você e o profissional, entre você, prestador, e o profissional. Mas entenda muito bem todas as nuances dessa negociação para você não ter um problema futuro, tá bom? E o que está envolvido dentro dessa negociação? Gente, eu costumo dizer, falando para vocês sobre a minha realidade, tá, gente? Na minha realidade, eu costumo negociar com o profissional médico excluindo os insumos.
excluindo o que é adquirido exclusivamente pela clínica. Materiais, medicamento, diárias, taxas, esses valores eu não costumo negociar com os prestadores, com os profissionais que vêm para buscar serviço dentro das clínicas para as quais eu presto serviço também. Eu costumo orientar os empresários, né, os donos das instituições, a negociar com esses profissionais a parte exclusiva de honorários médicos. Honorários médicos quando se trata de cirurgias, portes quando se trata de procedimentos de imagem e demais procedimentos, tá? Os insumos são custos da clínica. Materiais são custos da clínica, mas a negociação é livre. Então, se você vai fazer uma negociação com base no total da conta, conheça seus custos. É arriscado. É arriscado porque você precisa conhecer muito bem os seus custos, para você não jogar uma margem, um percentual de negociação, de forma que você vai ter prejuízo ao recepcionar a diferença disso. Quando você repassar esses valores, você precisa estar muito claro, você precisa estudar muito os seus custos, para você fazer uma proposta para esse profissional. A proposta pode ser só com base em produção, pode ser só com base em percentual, você pode trabalhar percentual sobre o que foi produzido por esse profissional, você pode trabalhar valor fixo, né? E você pode trabalhar valor fixo e mais produção, tá? São N formas de negociar. A única coisa que precisa estar muito claro é: eu, prestador, preciso conhecer meus custos. Eu, prestador, preciso repassar todas as regras para o profissional que está entrando na minha clínica. O profissional, quando assina esse contrato, é importante que ele leia com muita atenção, porque é um contrato entre as instituições de saúde e os prestadores de serviço que vêm para a minha instituição. É um contrato que deve ser lido nas entrelinhas, porque tem muitas nuances e é muito importante que não haja conflito. É muito importante que essa parceria ande de forma muito bem alinhada, de forma sincronizada mesmo. Os interesses precisam ser únicos, tá bom? O interesse do profissional, o interesse da clínica precisa ser único, tá, gente? Então, repasse médico é basicamente dessa forma que acontece quando você fala de negociação, o que é importante dentro do repasse médico. Aí a gente pode falar posteriormente a respeito de como isso acontece. É importante que eu tenha uma planilha. Se eu não tenho um sistema de gestão, né? Se a minha equipe, eu enquanto faturista, não tenho aqui um sistema de gestão que disponibilize para mim esses valores já no final do processo, para eu repassar para esses profissionais, eu monto uma planilha com o nome do profissional, desses profissionais que eu já tenho contratualizado, o nome do profissional, o nome do serviço, né? A descrição do serviço, o valor desse serviço, o percentual que eu negociei com esse profissional, né? E com base nisso, eu vou alimentando essa planilha semanalmente. É importante que essa planilha seja alimentada semanalmente para você não ficar no final do mês, dependendo da sua negociação. Se a sua negociação for pagar esse profissional com base no faturamento ou com base na produção, quando termina o mês, você tem que deixar também no seu contrato o prazo para repasse, tá? Não quando termina o mês você já vai estar com um monte de profissional lá atordoado perguntando quando é que sai o valor que foi negociado. Então já deixa um valor acordado, a data até quando eu posso repassar esse valor para esses profissionais, tá? Então, se você já negociou e é com base na produção ou quando você envia o faturamento, então você precisa trabalhar de forma semanal, que quando você fechar o faturamento ou quando você fechar a sua produção, esse valor já vai estar pronto, tá? Você já vai estar com essa planilha pronta, porque você foi alimentando isso semanalmente. Cuidado para revisar, você precisa estar revisando sempre esses valores. Por quê? Porque a produção, ela altera, gente. A produção diária, ela pode alterar à medida que o tempo passa. De que forma? Quando eu encaminho uma conta para o faturamento, essa conta pode sofrer algumas nuances. Esse paciente pode não ter utilizado esse item tal, esse material tal, eu não sei qual foi a sua negociação, mas foi com base na conta completa. Essa conta pode variar de valores. Então, se você alimenta essa planilha semanalmente, cuidado, revisa a planilha com base no que foi produzido e com base no que foi faturado, tá bom? Então, tenha essa atenção para a sua planilha não apresentar um valor distorcido em relação à realidade produzida ou à realidade faturada, tá bom, gente? Então, repasse médico é basicamente isso, tá? É a forma que você
disponibiliza ou repassa para os profissionais liberais, para os profissionais de saúde para os quais você tem contratado na sua clínica e que não são CLT, é a forma de negociação com esses profissionais e a forma que você repassa esse valor, tá? Então, é basicamente isso. Quando você fala de repasse médico, você precisa ter atenção nesses pontos, tá bom? Tem uma equipe instruída, tem uma equipe que conheça muito bem o seu faturamento, uma equipe que conheça a entrada dos dados, tá? A partir da recepção, uma equipe que conheça muito bem essa engrenagem de faturamento, esse processo de faturamento. Como eu já falei outras vezes para vocês aqui, faturamento não é um setor necessariamente, é um processo. Então, todas as pessoas que estão ali para faturar, todos os faturistas, né? O gestor do faturamento e que deve também passar para a sua equipe tem que entender que a gente está tratando de um processo complexo, inclusive, mas é um processo e você precisa entender todas as fases desse processo, tá bom? Gente, para hoje foi isso, tá? Falamos sobre repasse médico, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito desse tema, deixem na caixinha de perguntas que vai ser deixada lá nos stories daqui a pouco, tá? A live fica gravada, fica lá no feed. Deixem seus questionamentos, entre no direct. Se não quiser deixar o questionamento direto lá na publicação, você pode deixar no direct. Você tem meu celular, lá na bio tem o número do meu WhatsApp. Fiquem à vontade, me procurem quando quiser, eu estou à disposição, tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada para quem entrou e não pôde ficar, para quem permaneceu até o final, tá? E estamos juntos nessa, gente. Saúde suplementar, vamos enriquecer esse nosso mundo da saúde suplementar, vamos entender como funciona a saúde suplementar para que nós possamos cada vez mais trazer assuntos importantes e que sejam produtivos, tanto para as instituições como para a população como um todo. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, muito obrigada e até o nosso próximo encontro.